noite, boa noite, boa noite. Começando mais um episódio do podcast Microfone Aberto da Rádio Rural. Estamos ao vivo na 93.7 FM. Lembrando sempre que estamos com imagem no YouTube e no Facebook da Rádio Rural. Edição especial hoje de aniversário. Boa noite, Lucas Lazarim e Rafael. Boa noite, Lucas, Rafa, os nossos ouvintes. Seguindo, depois do Relíquias do Sertão, podcast de 1 ano, Microfone Aberto. Exatamente, Lucas. E melhor do que isso, começar com nossos patrocinadores, né? Com certeza, quero falar do Clube de Tiro Klaus, há mais de 35 anos, oferecendo curso de tiros a níveis iniciante, médio e avançado, tudo isso na Travessa José dos Passos 69, no bairro Santa Cruz. Também Mundo das Cópias da Rose, de frente ao Olavo, Mundo das Cópias e o presente personalizado no Dia dos Namorados. Viajar e Seguro diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes, atuando também em parceria a fim de atender da melhor forma possível seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. Da Eclair 99101-5553. Gaffer Chocolateria também com as opções de presente Dia dos Namorados. Siga a Gaffer no Instagram e também no Facebook. E a Mecânica Julian, no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo aos Zate Supermercados. Mecânica Julian, 3442-6374, Lucas. Nosso convidado de hoje é radialista, ele é natural de Concórdia, Santa Catarina, começou muito cedo no rádio, aos 14 anos, iniciou como office boy na Rádio Aliança e não demorou muito para ser promovido a operador de som. Aos 16 anos foi para a Rádio Rural, onde foi operador, produtor e locutor, começando a apresentar o programa Show da Noite. Em 2014 assumiu a gerência do Grupo Rural, contemplando a Rádio Rural e a Rádio 96. Senhoras e senhores, microfone aberto para Fernando Martini. Boa noite, Fernando. Bem-vindo. Tudo certo? Boa noite, obrado, Lucas e Rafael. Muito obrigado, né? Bom, o Lucas já serve para o 2, né? Primeira vez sendo entrevistado? Não. Então, eu estava pensando justamente nisso quando eu vim para cá. Eu acho que aqui no estúdio da rádio, eu gravei algumas passagens para algumas matérias. Mas uma entrevista mais completa aqui em casa é a primeira vez. Em outros podcasts você já participou, né? Lá do Ferrari, o 19 em Ponto, e também esteve recentemente com o Paulo Gonçalves. PG, enfim, alguns outros programas também regionais. Mas em casa é um pouco diferente, viu? É a primeira vez? Primeira vez. Que legal. Mas, Fernando, vamos começar lá atrás, né? A gente leu aqui na sua apresentação que você começou muito cedo, né? Na rádio mesmo, aos 14 anos, lá na Aliança. Como é que se deu tudo isso, né? Foi quase que por acidente, né? Que eu comecei no rádio. Minha família tinha um amigo em comum que era do rádio, que veio de Porto Alegre, trabalhava aqui no Grupo Rural, na época na Fundação Rádio Rural. A gente fez uma amizade, mas fora do rádio, né? Eu era um garoto de 12 anos, trabalhava com meus pais no interior e tal, e imaginava trabalhar em alguma coisa de eletrônica. Mas o rádio estava presente no dia a dia da família, sempre ligado, né? Ouvinte do rádio e tal. E através do Gilberto Giannucca a gente conheceu o pessoal da rádio, enfim, e ele foi gerente da Aliança, assumiu a Rádio Aliança. Ele assumia numa segunda-feira, na quinta anterior ele já me chamou e falou: eu preciso de gente nova aqui, tu vai começar no rádio, tu vai aprender e tal, vai estudar meio-dia. E fui lá sem conhecer, né? Já tinha entrado na rádio uma vez quando era aluno. E aí comecei, ele falou: tu vai aprender com office boy, depois vou te passar pra dentro e tal. Ele ficou na rádio 1 ano e meio, acho que ele não contratou muito bem. E eu estou até hoje, né? Ele não contratou muito bem. Mas a Aliança era perto do Olavo? Antes, era no prédio dos irmãos Casagrande, ou da família Casagrande. Okay. Eu fui o último operador. Eu fui o último que trabalhou naquele prédio. É uma história interessante porque eu estava na central técnica e aí a programação, depois da música Chitãozinho e Chororó, música Caminhoneiro, entrou a programação da Rádio Nova, da Rádio Aliança, que era próximo ao Colégio Olavo. Uhum. Aí eu desliguei os botões lá e foi o final da história da Rádio Aliança no prédio. Então tu fechou as portas, literalmente, ali do antigo prédio, né? No prédio, onde eu aprendi muito, né? Convivi com a família Casagrande, que tem uma relação muito boa até hoje. Mas assim, Fernando, 14 anos é muito jovem, né? Eu lembro que com meus 14 anos a gente não trabalhava, né? Mas naquele tempo era comum isso. Então, e aí eu já aprendi, no final de semana eu comecei a ficar na rádio à noite, mas eu lembro que na época a Maria Luísa, que era a diretora da rádio, ela falou: você não pode ficar depois do horário das 6, porque você é menor, enfim, né? E o pessoal me botava na escala e aí elas estavam sempre pegando no pé: não pode, né?
Aí, às vezes, abria a rádio também com 15 anos e tal. Rapaz, as minhas filhas têm essa idade hoje, eu acho elas umas crianças, né? Não, sim, tu como pai agora, né? E tu a era responsabilidade, responsável, né? Pra abrir uma rádio, pra botar a programação no ar. Exato, nossa. Isso, então... os tempos mudaram, digamos assim, né? Hoje você vê essa diferença entre o jovem de hoje e o jovem daquela época? Mudou tudo, né? E hoje é mais simples, né? Até o trabalho que era desenvolvido pelo operador na época, como é desenvolvido hoje, né? Na época era... Então, para o pessoal que não conhece muito desse tempo, como é que era o trabalho de operador ali, né, quando tu começou? Olha, é quase que inacreditável, porque hoje as pessoas têm em casa o celular, elas têm um computador, elas conseguem gravar vídeo, editar vídeo, é tudo muito simples. Então, é fácil. Na época, não. Para cada comercial que você ouve no rádio, era um cartucho. Uma fita? Uma fita. Então, tinha todo o arquivo do cartucho, como se fosse tinha que girar, né? E aí, as gravações eram em fita, música em disco... Para manter a rádio no ar, tu tinha que estar sempre em atividade, assim, era quase que tá sambando, sabe? Então era um trabalho braçal, né? Para ir no banheiro, conseguir no banheiro, fazer um pipizinho já era complicado. Você vai botar uma música grande ali. Exato, porque se você não deixava preparado o que estava depois da música, você ia ter problema. E a rádio ficava fora do ar mesmo, entendeu? Quase que inacreditável. Eu me lembro de acordar de noite sonhando assim que eu tinha ido no banheiro, a porta tinha ficado fechada e a música tinha acabado. Era um pânico, sabe? E assim, ó, é o pessoal que escuta, por exemplo, a 96, que fica ali com a programação musical de noite, de madrugada. Antigamente tinha realmente alguém ali colocando aquela programação, Total, não era gravado, né? O horário, disco, pegar disco, botar no ponto a música, era tudo muito mais complicado. As gravações, as vinhetas, tinha que apertar o botão, depois tirar o cartucho, escolher a outra. Então, era muito mais complexo do que hoje. Hoje, quase que funciona sozinho, né? Por isso que a gente tem uma rusga, às vezes, com algumas falhas técnicas, né? Porque é quase que impossível derrubar um avião e cometer uma falha técnica hoje no rádio. É verdade. E no passado era muito mais fácil isso acontecer. Então, a responsabilidade até do operador é muito maior do que é hoje no passado. Muito mais. Era muito mais. E tu teve dificuldade de aprender aquele trabalho tão cedo? Tive assim? muito. Eu perdi sono, eu era garoto, só que assim, o tempo de aprendizado na época era muito maior que hoje também. Hoje, uma semana, duas, você tem noção de computador, já consegue ficar sozinho na central técnica. Na época, não. 6 meses, 7 meses, 1 ano. Pra tu ficar sozinho, né? Era muito complicado, sabe? E eu sonhava, eu queria aquilo, eu desejava. Então, foi um período ali para um garoto de 15 anos, 14, 15 anos, né? Foi uma época bastante pressão. Eu me pressionava, né? Porque se não dava certo, daí ia fazer outra coisa. Eu queria fazer a central, a técnica, porque eu gostava de música. Então, era um sonho. E aí depois veio a locução. Aí a locução já foi mais simples. Aí já foi na Rádio Rural? Já na Rádio Rural. Aqui mesmo, né? Aqui. E como é que te promoveram aí pra locução? Você começou no show da noite, né? Que a gente estava vendo, show da noite da Rural. Eu comecei a apresentar um horário no sábado à noite. O César Luiz disse, olha, sábado à noite é um horário que ninguém quer. Tô brincando, né? Sábado à noite é um horário que estava disponível das 8 à meia-noite. Então, fazer uma programação boa, né? Aí eu disse, deixa pra mim. Né? Mas a minha voz não é aquelas coisas, mas eu tinha um sotaque assim. Né? Mas enfim, só vou botar a hora, né? 8h03, 8h10 e Zezé Luciano e por aí vai. Então eu criei um programa às 40 mais da semana. Eu pegava as 40 músicas de maior sucesso do sertanejo e rodava. Esse era o show da noite? No sábado, não. Esse era o programa do sábado. Que tá. foi ali que eu comecei a me soltar, né? Porque tremia na base ali no microfone? Escrevia o que eu ia falar. Isso era quantos anos tu tinha? Eu tinha 16, talvez, por aí, né? 16. E escrevia o que eu ia falar, né? Entrava, falava o recado e tal. Como eu era operador, eu tinha mais facilidade para isso. Uhum. E tremendo, né? Tremendo. Aí, depois, saiu da rádio Lauri Bison. Lauri Bison era o comunicador da semana, das noites da rádio. Com uma história, uma tradição, uma audiência muito forte do rádio. E aí o Lauri Bison saiu e foi para a Aliança no mesmo horário. E aí eu passei a fazer aqui. Então, na rádio que era mais forte, mais um cara que era lenda da noite, que foi para concorrência, e na primeira semana ainda ele me liga aqui e me bota no ar lá. Como é que tá aí sem eu?
O Bisão é um cara bem abusado, a gente conhece. Como é que tá esse programa sem, ó, o pessoal quiser me ouvir, tô aqui. É tipo tu tá no campo de futebol assim, sai o Messi e tu substitui ele, né? Então, o que acontece? Tá legal, Eu tinha que ganhar nas músicas, entendeu? Porque na locução, na desenvoltura eu não ia ganhar. Então eu tinha que ganhar na música. Então eu vou ganhar na música, vou fazer uma programação e talvez foi um pouco disso. Assim, e Fernando, tem outra pergunta, assim, mais baseada também na tua... 16 anos, muita gente está em dúvida do que faculdade cursar, que carreira seguir. Você, desde que entrou na rádio, sabia que ia ser sua vida aqui? Não. Não? Mas eu logo depois eu descobri, porque tem uma questão assim, eu entrei no rádio, eu pensava em fazer faculdade, mas não jornalismo, não era essa a ideia, né? Uhum. Tanto é que não fiz, eu cursei direito mesmo estando no rádio. Mas aos poucos andou muito rápido a minha ascensão profissional no rádio. Então, office boy, cobrador, aí depois eu fui para a central, aí depois eu virei produtor de programas, e aí rádio, locutor, e aí eu comecei a vender comercial, visitar cliente. Tu passou por todos os departamentos da rádio, basicamente. E aí, quando eu comecei a visitar o cliente, atender, o cara, o primeiro se interessou em patrocinar meu programa, veja só, eu vi que dava para ganhar dinheiro fazendo isso também. Uhum. E aí eu já decidi que eu ia ficar no rádio, que eu ia fazer alguma coisa, ia estudar alguma coisa, mas eu ia ficar no rádio. E em um determinado momento eu comecei a pensar em programação e talvez gestão, não na gerência, mas coordenação, enfim, e foi buscar esse caminho, né? E acabou acontecendo. Mas por que o direito ali? Como entrou na tua vida? Porque eu não sabia... Eu quero ser médico? Não. Eu quero ser jornalista? Não. Eu quero ser engenheiro? Não. Na verdade, eu queria tudo, mas não queria fazer a faculdade. Então, eu vou buscar uma área mais abrangente. Uhum. E aí eu me interessei muito pelo direito. Gostou? Mas não para exercer a profissão. Gostei, faria de novo hoje. Faria direito. Faria direito, sem dúvida. Direito, gosto muito da economia também, mas direito. Porque a economia, eu descobri que a economia tem muito a ver com a política, e aí o pessoal, ela já não é mais de essência, né? Tá muito ligado, estão misturando. Ideológica, né? Aí eu já tô deixando de lado. Eu tenho uma pergunta aqui, o pai tá assistindo lá do Rio, né? Ele botou assim, o rádio venceu as barreiras do tempo, houveram muitas mudanças, mas o rádio se mantém. O que se deve a isso, né? Você com essa experiência agora de gestão da rádio, né? Qual é essa magia, ele pergunta, Vou mandar um abraço para ele, como é que é o nome dele? Paulo Roberto. Paulo, o Lucas me prometeu que vai me levar pro Rio de Janeiro, porque eu não volto pro Rio de Janeiro desde 2005, eu acho. Quando eu fui tem que andar de trem. Como é que é, Paulo? Tem que andar de trem. Na Super Rádio Tupi, lá com o Clóvis Monteiro, né? Que sei que são ouvintes, né? Que trabalhou aqui. Mas, assim, veja só como o rádio é interessante. Vocês pararam para pensar isso? Respondendo a pergunta. Nós tínhamos um momento em que a televisão aconteceu, surgiu e que o rádio ia desaparecer. Depois vem a internet. Agora tu vai ouvir música que tu quiser. Spotify. Entendeu? E aí o que aconteceu? As pessoas voltaram a ouvir mais, porque daí tem podcast, o rádio foi se reinventando. E, de repente, o que a TV que era para acabar com o rádio, é quase que o rádio está acabando com a TV, porque com o celular, o que vocês estão fazendo hoje aqui, a gente está virando televisão. Sim. As pessoas, com uma facilidade enorme. Então, de repente, o rádio virou televisão. Ele botou aqui que está realmente assistindo na televisão em casa, né? O nosso programa. É um programa de TV, né? Então, assim, aquele custo absurdo para fazer televisão é muito caro. A produção, imagem e tal, aquela câmera. Hoje, a tecnologia facilitou e, de repente, o rádio, que já tem uma programação muito intensa, aqui em Concórdia é assim, todas as rádios, pode virar TV muito simples, com custo muito baixo. E TV na internet, né? O melhor de tudo. E tem pessoas que são responsáveis por isso, como é o caso de vocês três, que deram uma acelerada muito grande, né? Sei que o objetivo é falar de mim aqui, sim. Mas há um ano e pouco atrás, esses guri entraram na minha sala com umas folhas em branco lá e marcaram uma reunião. Sei lá, vem golpe, né? Lá vem golpe. 2 Lucas ainda, né? Aí, temos um projeto para te apresentar, tá? Apresentaram e tal. A ideia é assim, assim, assim. O que é que eu falei? Eu não lembro. Vocês lembram? Que sim. Que sim. A gente tá aqui. Mas eu acho que nem eu e nem vocês imaginávamos que em tão pouco tempo, né? Não.
com a qualidade que vocês têm. Eu lembro que eu achei muito interessante. O Lucas Lazzarin... Hã? Eu lembro. Comentei. O Lucas Villiger, né, que é carioca, que foi para o Rio de Janeiro, que saiu do Rio de Janeiro, que foi para o Rio Grande do Sul, tá, e acabou em Concórdia, né? E o Lazzarin, que é mais regional aqui, e agora o Rafael, né? Que também, vocês vou ter um guri que vai ajudar nós aqui. E tá aí. Então, foi uma somatória de coisas, né? E aí vem um horário disponível que dá para testar coisas. Sim. Que não estava sendo usado, né? Era a gaúcha. O que vocês colocaram em prática ele aqui... Ele não queria, lembra? Inclusive, ele pegou esse horário, ele não queria o sábado à noite, né? Ninguém queria o sábado à noite. Ele falou, né? Que sobrou esse horário. Não, mas Tamo aqui há um ano, então, né? Que é um horário que dá para testar. E depois a gente vai falar um pouquinho do Papo Arroba e eu vou falar sobre isso também, que tem muito a ver o microfone aberto com o Papo Arroba. Na verdade, a gente se inspirou um pouco no Papo Arroba também, né? A gente queria trazer um programa dinâmico e baseado também numa leveza, no humor também, porque o nosso programa traz isso, né? A gente se inspirou em outros programas, como o Pânico da Jovem Pan, o Pretinho Básico lá da Gaúcha, né? E queria contar histórias, principalmente, né? Das pessoas aqui da cidade. Eu quero só perguntar se, antes da gente apresentar esse projeto, tinha passado já a ideia de fazer um podcast, né, no grupo? Sim, eu tinha um projeto para aquele estúdio do lado de lá, que daí eu atrasei um pouquinho. Mas pra ver se vai dar certo. Nesse formato não, né? Existiam algumas ideias, a gente fez alguns períodos mas nesse formato não. Tá? Isso prova como que foi fácil, o que a gente estava falando antes, né? Para transformar ela em imagem, porque já tem toda uma estrutura de áudio, chega com a estrutura de câmera. Comparado à TV, entendeu? Isso é como ele falou, a ascensão da tecnologia ela veio para nos ajudar, né? Isso, mas só isso não basta. Vocês têm, aí tem uma tradição de um veículo, como é o caso da marca Rural, aí tem a Rural 96, aí tem um estúdio, tem condição técnica, mas se vocês não tiverem conteúdo e buscar como vocês estão buscando, a coisa não acontece, entendeu? E dá trabalho. A coisa não acontece, dá trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho. Então, fizemos um paralelo com o Papo Arroba, né? É um por final de semana. O papo é de segunda a sexta. De segunda a sexta o pau pega e a coisa vai acontecendo. E eu recebi uma ligação hoje de uma pessoa que ficou meia hora me incomodando por causa de uma entrevista de ontem, que na minha visão foi imparcial, mas ele não gostou. Enfim, então faz parte, né? Faz parte. A gente tem... E esse programa aqui, ele, como a gente fala, é por imagem, ele fica gravado. A gente fala que é um programa perigoso. E que a gente deve você a apostar nisso, porque apostar nós três, assim, num programa que ele tem imagem, que ele... mas a gente conversou sobre isso, né? Sei, não sei se vocês querem levar a audiência de vocês ou não, mas eu falo, pessoal, tranquilo? Agora, não me arrumem problema. Isso, porque hoje em dia é o seguinte, eu até falei, o Papo Arroba, uma semana assim, uma não, dá um problema. Mas daí eu assumo o que eu faço. Eu não quero arrumar confusão para vocês. Então, nós estamos no momento que se você sair de camisa vermelha, tu vai se incomodar e sair de verde também. Tomem cuidado, até com as cores, que nem boi brabo, quando vê um vermelho sai em cima. É verdade. Né? A gente comentou, nós tínhamos um ano muito difícil pela frente e tal, e qualquer brincadeira, fazer humor é muito difícil. Hoje tá difícil, né? Como é que tu tá vendo? Até essa questão, tu como gerente de um meio de comunicação, tem uns projetos de lei aí passando no Congresso, né? Sobre o pessoal chama de lei da censura, a liberdade de expressão, a liberdade de fazer humor também. Como é que isso te preocupa como um gerente de um meio de comunicação? É cruzado, né? Eu acho que as pessoas misturam as coisas, as pessoas por interesse. Ao mesmo tempo que é muito fácil, é muito difícil também. Então, ao mesmo tempo que essa lei pode censurar, ela pode dar mais liberdade. Né? Eu vejo com muita preocupação o que se fazem com redes sociais hoje. E eu acho que só a rede social tem que ter a responsabilidade que o rádio, a TV e o jornal têm. Mas hoje ela já não tem? Não tem. Não tem. Não, eu não vejo que tem, porque você não consegue descobrir quem espalhou notícia falsa em pouco tempo. No rádio tem a gravação, é obrigado a estar gravado... É de imediato e a consequência é muito grande. As redes sociais hoje em dia programa quantos robôs quiser e tu não vai conseguir botar a mão na pessoa, né?
Então tu se preocupa ainda com essa questão das redes sociais, até para atrapalhar a mídia em si? Mas tem um lado positivo. Quanto mais besteira a rede social faz, mais fortalece o rádio, a TV tradicional. E o jornal, né? O jornal, não o jornal impresso, mas o jornal impresso e no site, né? Hoje fala jornal, mas é uma plataforma, né? Sim. Então, eu acho que dá credibilidade para os veículos. Isso que você comenta até algumas pessoas aqui da cidade, né? Às vezes ela vem com tal informação. Lucas, aconteceu tal coisa aqui, eu recebi no WhatsApp, mas eu não vi no site da Rural. É verdade? Aí, porque tem um peso, então, né? Querendo ou não, até a Rádio Rural ela tem um peso muito forte em questão de credibilidade aqui na cidade. Exato, e as pessoas aí já começaram a perceber que se não tá na mídia tradicional, pode ser fake, né? Uhum. E acontece todo dia isso, acontece muito, né? O bom é que a gente cai muito pouco, né? Muito pouco no fake news no ar, né? No ar. Que a gente já tem um filtro, os comunicadores, enfim, principalmente o jornalismo. Mas às vezes assim, às vezes acaba acontecendo uma influência da sociedade e é um assunto bastante complexo, né? Que eu acho que vai regular, né? Deu o pico da rede social, depois vai estabilizar. Mas a Caerte tem pesquisas já que mostra, eu até tenho na minha sala aí, a credibilidade e aonde que as pessoas confiam. E aí vem o seguinte, o detalhe importante. Confiar na notícia de política, a notícia de polícia... E também confiar no produto anunciante. Uhum. Entendeu? Uma oferta daqui a pouco... O patrocinador aqui, né? Exato. Uma oferta na rede social, de um preço, de uma loja e tal. As pessoas olham com o pé atrás, às vezes. Mas se está no rádio, tem uma fiscalização. Se está na TV, tem uma fiscalização. É confiável. A empresa chegou lá no mercado, não está lá a oferta, vai para o Procon. Agora, rede social, meu amigo... É golpe. É golpe. Falamos de golpes digitais. Semana passada. Semana passada, né? Exatamente, os golpes na internet, né? O pessoal aqui do Senac. O projeto de extensão, eles falaram sobre isso também. Golpes digitais em idosos. Até veio outra pergunta aqui, a credibilidade da informação é uma marca da Rural? Como é que a Rural chegou nesse patamar, né? De ser um veículo bem influente em questão de certeza. Se está na Rural, é certo. Depende do momento da sociedade, né? Uhum. Tem momentos que a sociedade vive assim... Quando não tinha internet, até a Rural tinha dificuldade de informações nacionais. Uhum. Porque como é que pegava, né? Então, de outras rádios e tal. Aí tinha o rádio escuta. Uma pessoa ficava ouvindo a Rádio Gaúcha, por exemplo, ouvindo, gravando e depois transcrevendo. Entendeu? Então, se uma rádio, a Gaúcha, falhar na informação lá, a gente ia falhar aqui e depois desmentir no Jornal Nacional da noite, ou entendeu? Hoje não, hoje já chega junto à imagem, o vídeo. A gente está postando aqui, mas já está lá. Agora, se não está aqui na Rádio Rural, não está no Jornal Nacional, não está no site, mas por que é que você vai acreditar no WhatsApp? É isso que eu não entendo, entendeu? E por que você acha que as pessoas acreditam nisso? Porque elas têm interesse, às vezes, né? Às vezes tem interesse nisso. Às vezes elas querem que seja Às vezes elas querem que seja. É mais fácil você acreditar naquilo que você... Acredita. O que você gostaria, entendeu? Eu vou confiar mais no locutor da minha rádio do que no locutor da minha rádio. Essa é a questão do pós-verdade, né? Que o pessoal fala, né? Que as pessoas leem a notícia com um sentimento e não mais com a razão. E aí vem outra questão ainda. Em momentos oportunos da sociedade, alguns pensadores, por interesses, eles dizem que a mídia é manipulada ou ela distribui fake news e tal, para você não ver. Não vou assistir Jovem Pan, não vou assistir Globo, não vou assistir... Porque aí não tem verdade, entendeu? Então é um trabalho em cima disso também que tem que ser feito, né? E a Caerte está fazendo, graças ao conhecimento que está tendo, a Caerte, que é a Associação Catarinense de Rádio e TV, em outros estados também está tendo esse movimento, né? Porque você tem que defender a verdade. Sim, eu acho que isso que a mídia traz, né? Ela já é a defesa da verdade com diferentes olhares, né? Porque, por exemplo, eu gosto de assistir uma Jovem Pan, que tem uma linha editorial mais à direita, uma Globo, que tem uma linha editorial mais à esquerda, e aí você consegue fazer uma análise baseada na verdade. Exato. Não precisa de fake news para você fazer a sua análise, né? Porque... E se uma delas falhar com a verdade, vai ter consequências, né? Vai ter consequências. Você vai ficar sabendo.
Vamos fazer um bloquinho agora, Lucas, e a gente já vai fazer uma pergunta, porque eu assisti tua entrevista com o Paulo Gonçalves e achei muito interessante a história do Papo Arroba. Então, depois desse bloquinho comercial, a gente vai conhecer como é que o Papo Arroba, num horário que você mesmo disse que não tinha, digamos assim, movimentação financeira, né, até para anunciantes, se tornou tão popular como ele é hoje, né? Lucas, quer falar dos nossos patrocinadores? Quero sim, quero deixar o recadinho para a Eclair também, se ela quiser enviar o áudio aí das programações, também tá podendo. Vamos dar um alô para Eclair, da Viajário Seguro? Vamos! Viajário Seguro é agência de turismo jovem, porém experiente na atividade de turismo na região. Seu diferencial é a inovação em seus roteiros, atuando sempre em parceria, focando em atender da melhor maneira possível seus clientes. Você pode conhecer mais sobre todo o roteiro da Viajário Seguro deste ano através do site e também, se querer tirar dúvidas no WhatsApp, né, é o número 991015553. Convidar o Rafa para a gente falar da Gaffer daqui a pouquinho, tá, Rafa? Mundo das cópias, um mundo de opções, da impressão ao seu presente personalizado. São anos de experiência levando para você produtos exclusivos e personalizados como canecas, camisetas, moletons, pantufas, copos, capas de almofadas, chinelos, azulejos, entre outros. Vou aproveitar essa deixa para a gente falar sobre o presente do Dia dos Namorados, o sorteio do podcast Microfone Aberto. Você pode seguir a gente no Instagram, né? @microfone.aberto. É o post fixado, é o primeiro. É uma cesta linda, né? Com pantufa, chocolate, espumante e flores da Monarca também. Você pode estar concorrendo. Bem simples, só curtir a publicação, seguir o Microfone Aberto e comentar o nome do seu crush, né? Do seu amor. Namorado, ali. E se não tiver namorado... Marca também, amigo, não tem problema. Pode marcar ali, vocês dividem. Ou ali, ó. Pode ser. Vou te marcar aí, né? já aproveita se tu tem aquele esquema lá também, né? Já aproveita, dá uma marcada, ó. As pantufas da promoção foram personalizadas lá pelo Mundo das Cópias. Muito bonitas, inclusive. Muito. Encadernações, impressões coloridas com ótima qualidade e em diferentes tamanhos também. O telefone do Mundo das Cópias é o 99908-7352, em frente ao Colégio Olavo. Vamos falar da Gaffer, Rafa? Gaffer. Tem lançamento novo, né? O chocolate de banana. Lançamento do chocolate de banana. E assim, a Gaffer, ela tem uma tradição de entregar muita qualidade, né? E eles colocam a experiência do consumidor muito em foco nisso, né? Tanto é que eles têm 2 ambientes, um no calçadão do lado da Magazine Luiza e um no Contorno Norte, né? Que você pode desfrutar desses 2 ambientes aí e ter a experiência realmente do consumo. Por quê? A vida é muito curta. Esse aqui é um presente pra ti, Fernando, da Gaffer, né? Olha aí, e rapaz. foi lançado no programa da Giane. Recentemente, foi o quê? 2 semanas? Uma semana? 2 semanas. 2 semanas, e é um lançamento especial da Gaffer aqui. E também nos presenteou com esse lindo quadro aqui, Rafael. Pode botar no plano geral. Que espetáculo, hein? Um quadro lindo, com chocolate, assim, umas lascas que parece caramelizado, que é dourado, né? Dourado. Deve ser de ouro, aqui. sabe? Aquela Nozes cara caramelizadas. do... Fala do Clube de Tiro Klaus? Inclusive, eles também fazem parte da cesta do presente do Dia dos Namorados, né? Um chocolate bem interessante, inclusive. Clube de Tiro Klaus quer se tornar um atirador esportivo e participar de campeonatos a níveis estaduais, nacionais e até mundiais. Inclusive, hoje, pelo Clube de Tiro Klaus, teve campeonato, gente. Ingresse no Clube de Tiro Klaus, que possui uma equipe competente para encaminhar o seu CR e outra equipe com monitora de tiro, instrutor de tiro esportivo e instrutor de armamento e tiro, sempre assessorando sócios no tiro esportivo e defensivo. Ressaltando então que hoje teve campeonato também através do Clube de Tiro Klaus. Há mais de 35 anos oferecendo cursos de tiros a níveis iniciante, médio e avançado. Tudo isso você encontra no Clube de Tiro Klaus, na Travessa José dos Passos, 69, no bairro Santa Cruz. Aquela experiência do Sérgio Klaus. 999891243. Mandar um abraço também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Facebook, no YouTube, né? A Mari dizendo boa noite, a Neuza Biezek, né? Mãe do Rafa, sempre acompanhando a gente. Marlene, Jorge Cadori, o Martini é o cara, fez um comentário aqui. A Deise Marcon, a barba do Cadori, viu? A Deise Marcon acompanhando um amigo e cunhado, Fernando, desde essa época, ó, que a gente estava contando a história de como você começou, né? Lá no programa da noite. Rosali, boa noite, de Videira, Santa Catarina, assistindo o programa. O Nelson Binsmack, eu não sei falar esses nomes. Eu tenho dificuldade até hoje com os nomes aqui da região. É complicado. Tem que botar ele fazer o informativo BRF. Né? Nossa. Todo mundo fala desse informativo BRF, eu tenho... Ô, Lucas, eu quero deixar um abraço aqui também pro Bruno Finger. Ele que sempre acompanha a gente. Grande Bruno.
Bruno, E ele vovô Adi. Vovô Adi tá ouvindo a gente? Vovó Vovô Adi. E como que é o nome da sogra? Doroteia. Noroteia? Doroteia. Doroteia. É verdade, não perde, viu? Não perde, É. não. É Adi, né? Adi, falei certo. Ademir, é. Ademir. E também Ontem temos o aqui... sobrinho tava de aniversário. O Augusto. sobrinho. O Augusto esteve de aniversário Vamos ontem. abrir nosso WhatsApp, né? O É, 30 o 30 WhatsApp 93 está aberto 70. já, né? Quem quiser fazer pergunta aqui pro Fernando, ele tá Menos respondendo sobre tudo. o Inter, né? Eu Menos quero fazer uma sobre o- pergunta. eu tenho uma pergunta Mas polêmica. espera aí. Ah, tá. Sobre o Inter? Vamos falar sobre o Papa Arroba Ah, primeiro. tá. Eu sei qual pergunta tu quer É. fazer, Não, mas é vamos polêmica. É polêmica. Tá na hora, polêmica. tá na hora. Tá na hora de dar uma É, movimentada, né? Entendeu? Eu sou acostumado a botar na prensa. Vamos ver como é que é outro lado agora. Vamos informar a mecânica Juliana que nós vamos usar a Kombi para eles ficarem de plantão? Ah, sim, a gente já foi pra lá a Kombi. Com menos de uma semana que a gente comprou, ela já tava na mecânica Julian. Eles até adesivaram lá, fizeram um trabalho excepcional. Rafa, pode falar. Ó, o Jaimir Santana também deixou uma mensagem pra gente aqui, ó. Fernando, um grande locutor, faz toda a diferença nas manhãs de muitas famílias na hora do trabalhador. O programa top. Demais, parabéns, sucesso sempre. E também Obrigado. tem aqui, ó, o Fernando é um grande criador de comercial. Peça pra ele comentar sobre a cama. Até hoje é falada. Cama? Cama? A Marcon, cama. Essa que cama mandou não essa é. mensagem. Mas não era uma cama normal, né? Era uma cama com 6 cadeiras. Que eu anunciei a promoção aqui na Rádio Rural. Cama com 6 cadeiras? É, cama com 6 cadeiras. Eu tava no automático fazendo o comercial e fazendo sinal pro operador. E aí lendo aqui, e na época tinha Ademar Móveis, né? Então, promoção de cama com 6 cadeiras. E o operador começou a rir, eu fazia sinal, queria tocar música e ele perdido. E aí depois o desgraçado tirou a gravação, né? Cama com 6 cadeiras. Tem outros momentos assim engraçados da tua carreira, porque a gente já tem. comentou que um dos Lucas, né, do meu, o Marcos Feijó falou que narrou o jogo inteiro com o microfone desligado, né? Mandou o seu Stringini sentar também, né, atrapalhando o jogo dele. O Lucas deixou alguns minutos da rádio fora do ar, né? Lembra? 45 minutos. Faltou luz Barbaridade. aquele dia. Faltou luz aqui. Tem alguma Não, história ali que... Tem, mas assim, olha, eu não, nada de muito grave aqui nessa rádio, tá? Eu tive um episódio na Rádio Aliança, né? Na Rádio Aliança O que aconteceu? tive um episódio graúdo, né? graúdo. Gerava cartão vermelho ali. É, exato. Não, mas o mais interessante, bom, vocês querem saber mesmo? Claro. Nessa época que eu era operador, com 16 anos, abri a Rádio Aliança, a Rádio Aliança abria às 4 da manhã. 4 da manhã, Meu rapaz. Deus. E não sei por que é que eu cedi a pressão dos amigos e passei pelo Tulipa Bar numa noite e tal. E quando eu vi já era 1 da manhã, eu ia trabalhar às 4 às 11 naquele domingo. Então eu vou pra rádio, tô com a chave, né? Vou pra rádio, vou ficar na rádio, né? E não vou dormir, porque eu vou pra casa e tal, tenho medo de não acordar, preocupação de não acordar. Mas eu vou aguentar a noite toda. Beleza, ok? Cheguei na rádio, já preparei um chimarrão. Isso depois do Tulipa. Depois do Tulipa. Mas aí quando era 3h30, daí deu sono. Aí a rádio ia entrar no ar às 4. E aí, programa gravado. E aí eu aguentei, botei no ar a rádio, programa 1, programa 2. O programa que aconteceu o episódio foi às 7 da manhã, acho que começava. Tonico e Tinoco Especial, que era o xodó do grande Adelmo Casagrande, né? Faleceu há pouco tempo. Foi um grande locutor, sócio da rádio. E ele ouvia o programa de casa, mas era gravado. E eu botei a música, era a faixa 2 do disco. Botei a música, Tonico e Tinoco. Ele anunciou a música, gravado. Botei a música, faixa 2. Me encostei aqui no Acai, que tinha uma parede aqui. Por aí tu ficou. Eu não sei o que aconteceu, mas eu apaguei. Apaguei. Acordei, telefone tocando. Tinha um telefone atrás que era o contato com a torre da Rádio Aliança. Na torre tinha o parque de transmissores e tinham uma família, uma pessoa que morava lá. Ele viu que tocou todas as músicas do disco, né? Da segunda, tocou todas. Foi até a última aí. Era um vinil ainda. Vinil. Aí tocou o telefone, acordei, não atendi o telefone, né? Botei, olhei lá, tinha passado 20 minutos e o programa cheio de recado e tal, e tinha hora pra acabar. Passei a gravação pra frente, enfim, tal, contornei. E o seu Adelmo não fez nada, nem ligou pra rádio, nada. Isso era um domingo de manhã. Na segunda-feira, por coincidência, tinha reunião dos operadores da Rádio Aliança. Tinha reunião. Na época tinham 5 operadores. Eram 4 em horário e mais um pra fazer folga. E eu tava começando, eu fazia as folgas só. Porque eu era muito jovem, enfim. O que aconteceu? Na reunião de operadores,
a Maria Luísa abriu a reunião, que era a diretora, e eu falei, pessoal, só um pouquinho, eu queria falar primeiro. Pode falar. Eu falei, eu acho que nós temos que prestar mais atenção aos operadores, porque tem acontecido muito furo. É verdade, locutor, é verdade. Eu falei, inclusive, olha o que aconteceu comigo, é inadmissível. Aconteceu ontem. Peguei no sono na mesa. Dormi na mesa, tocou a música 2, 3, 4, 5. Olha o que aconteceu comigo. Que sirva de exemplo pra vocês, pra não acontecer com vocês também. Mandou demais, velho. E qual foi a reação deles ali? Depois eu pedi desculpa pro Adelmo, né? Eu falei, na reunião, eu falei, não, eu fiquei sabendo e tal, mas acontece e tal. A reação. A reação foi. Qual seria a reação? Concordaram comigo. Acontece, né? Concordaram comigo. Aí... Ô, Lucas, tu quer fazer a pergunta polêmica ali? Quero. Tu andaria na nossa Kombi, Martini? Qualquer dia, menos hoje. Mas aliás, eu sempre gostei daquele volante de Kombi, né? Com folga. Mas ele não tem Não, ele não é assim na... sim, ele é. Ele é na horizontal, não é na vertical, né? Já dirigiu o Kombi ali? Não dirigi. Eu sei que Já tem folga, né? Tem uma Tem, férias. não tem férias, a nossa. Férias. A nossa é férias. Não é folga, é férias. Férias, é um pouquinho mais. Pra quem tinha aquela bicicleta Monarch, eu não tive, tá? A minha era cross, freava aqui. Que tinha que dar o freio, tinha que Ao contrário. pedal ao de contrário. torpedo. Então também tinha, ali também tinha férias, né? Às vezes, a Monarch abria 3 pedaladas pra trás pra frear. Então não vai estrear com a Kombi. É verdade. precisou A gente esses- tá aprendendo a dirigir A gente aí. precisou esses de 1 hora daqui a Peritiba. Fomos ligeiros, né? Fomos bem, né? Não, mas isso é importante, né? Tem que tomar cuidado, até porque as estradas da região não são Mas aquelas coisas. ela não vai mais de 60. Não passa. Ela não passa, nem se Ela a gente bem não quiser. segura. Ela faz a própria segurança, né? Mas, Fernando, voltando a falar do Papo Arroba, né? Como é que foi, assim, pra quem não conhece aqui, o ouvinte da Rural e da 96 que tá acompanhando a gente agora, como é que surgiu o Papo Arroba? Foi do nada, assim, que fez esse sucesso? Como é que aconteceu? Você sabe que na época eu não era gerente da rádio, eu era coordenador da 96. Isso foi que ano, só pra situar? 2008. Uhum. Tá? 2008. Março começou o Papo Arroba. E aí tinha alguns problemas para resolver na programação da Rádio 96. Eu tô falando comercialmente, de faturamento, né? E um dos problemas era às 6 da manhã, das 6 às 8 na época, e tinha da 1 da tarde até... da 1 às 3 era o problema. Que o faturamento era baixo, enfim, era um horário que não repercutia e tal. Programação só musical não estava... Bom, e aí eu vou fazer o quê? Eu tinha que resolver o problema. Então, eu vou montar um programa diferente aí. Né? Vou montar um programa diferente. O Feijó tinha uma sacada legal e tal, misturava esporte, informação com brincadeiras. E aí tinha a Luara Alice, que estava começando na central técnica aqui. Operadora? Exato, ela trabalhava na central técnica, operadora, e era jovem, e eu já pensava esse negócio de internet também e tal. Eu vou fazer um programa, eu vou apresentar, o Feijão vai participar, a Luara vai ficar junto, vai fazer as participações, a gente vai ter uns temas polêmicos e tal, e vou mesclar com música. Começou vocês três, então? Nós três, formação original. Botamos no ar o papo em março, mas sem muito saber o que ia acontecer. E aí o pessoal já achou muito legal, daí alguém já se ofereceu para vir dar uma entrevista, e de repente assim foi muito rápido, sabe? Para entrar patrocinador, para o programa repercutir. Em 15 dias, talvez 20, uma universitária que tinha curso de jornalismo já escreveu um artigo sobre o programa, que era inovador. Eu recebi aqui, fiquei muito satisfeito, feliz, e mostrei para eles, olha, a responsabilidade. Agora a gente criou um negócio... Um modelo. Criamos um modelo e agora nós temos que seguir, né? E foi. E de repente, quase aquele filme, daqui a pouco já é de repente 30, né? Quantos anos? Começou em 2008. Então já são aí... Não. Eu sou ruim em matemática. 18, 19, 20, 21... Eu vou deixar tu fazer a conta. 24 anos... 14 anos, 24 anos. 14... Então, aí, né? e aí o que aconteceu? 14 para 15. Um tempo depois o pessoal, tem um programa da Atlântida, assim, que, né, de Chapecó retransmite, que é muito legal, é parecido. Fui ouvir. Pensei, nossa, não tem nada a ver, né? O Pretinho é uma produção, um monte de gente e tal. Mas o Pretinho Básico começou... Depois eu conferi isso quando eu fui na Rede Gaúcha Sat, tive uma reunião com o diretor das rádios da RBS. Começou em abril.
Um mês depois. Um mês depois. Ah, né? vocês começaram antes. Então, mas foi por acidente. E também não tem a ver uma coisa com a Então o outra. Pretinho copiou o Papo Arroba. Não. O Pretinho era um poder muito forte. Mas, enfim, o que tem aproveita pessoas influentes do grupo. É o que o Papo faz. Isso. Hoje nós temos... eu continuo como âncora. Aí nós temos o Longini, que é o colunista social, né? Não sei se existe alguém parecido com ele, né? Esse Fora o perfil, Cacau, Ele é único, né? né? Fora o Cacau em Florianópolis, temos o Longini. Aí a Simone, que é comunicadora, é jornalista, é advogada e tal. Então ela dá um suporte muito bacana. Temos o Serginho Prima, Policial, repórter que policial. repórter policial, que está com a informação na mão e acontece, ele está informando, né? E é brincalhão. É brincalhão. Brincalhão, falei, Serginho. Então, o que acontece? O papo vai acontecendo. E aí tem o jornalismo que está trabalhando lá, de vez em quando a gente chama, aciona. E aí tem essa inserção de entrevistas. Que a gente não busca, mas elas vão surgindo. Algumas comerciais, outras o pessoal pede espaço. E às vezes a gente convida algumas pessoas. Quando um está de férias, vem outra pessoa que substitui. Eram 3, hoje estamos com 4. E o papo passou por alterações. Teve momentos que a pauta principal era o esporte. Depois a política. Aí quando o esporte ficou complicado, a gente foi para a política. Agora a política ficou péssimo. Então a gente voltou para o futebol. Mas hoje o programa eu vejo que ele pauta vários assuntos, né? Vocês conversam sobre Todos. várias coisas, parece que é atualidades. E nunca dá consenso, né? Não. Nunca dá consenso. Mas também tu tem um time ali com o Longini, que já tem opiniões ali fortes, né? O Serginho também, que é divergente, então... Exato. Mas isso não é o legal que faz o programa dar eu certo? acho que sim, até porque quem achar que a rádio está tendo um viés, aquele programa que cada um tem uma opinião lá. Sim. Entendeu? E eu acho que nenhum tem razão. Ou todos têm um pouco de razão. E quem sabe contribua para que a pessoa tenha a opinião dela. Faça a sua reflexão. Mas o objetivo realmente ali é informar. O que mais complica às vezes é o sarro, né? A gente tira sarro. Então, a Dilma era uma maravilha. Quando a Dilma era presidente... Tinha muita pauta. Era uma beleza, porque era uma por dia. E tu podia falar da Dilma e rir, e contar, e botar no ar, e não tinha problema. Aí depois veio o Vampirão, né? O Temer e tal... Né? Já não tinha tanta coisa engraçada. Aí depois veio o Bolsonaro, que tinha muita coisa engraçada, mas não dava para levar pro ar, porque daí a pessoa te esperava do lado de fora. Então, né? Sabe? Então ficou... Aí a política deixamos de lado um pouquinho, a gente voltou para outras coisas, mas o papo vai se reinventando a cada tempo, sabe? Sim, sim. Isso é interessante, né? Mas quando tu começou, tu não imaginava que ia ter essa proporção. Não. E nem imaginava que eu iria permanecer como... A ideia era formar o programa e depois sair. Como é o caso da manhã também, mas enfim... Mas por que tu continua até hoje? Tu gosta de fazer esse programa? Eu até tentei passar, às vezes, sair de férias e tal. Me adaptei ao horário, hoje ele faz parte da rotina. Da rotina, do roteiro, enfim, né? Mas começa 1h da tarde, eu chegava 12h30 sempre para ver Organizar. algumas coisas, né? Então depende do momento, sabe? E hoje ficou uma identidade muito forte. Então depois que tem esse carimbo, assim, é muito difícil, sabe? Muito difícil sair. É assim, a Fernanda. Deixa eu te perguntar, na gerência de quem foi criado? César, não? Na época, o César era gerente da rádio, eu era coordenador. Apresentei a ideia, a gente contou algumas piadas um pouco fortes e tal. E ele ficou sabendo, através de algumas pessoas, que mas naquele horário não dá para contar essas piadas, né? E hoje a gente conta algumas assim, ou até um pouco mais forte e passa tranquilo. Porque é momento... A pessoa estava acostumada a ouvir aquele horário no rádio, música. Sim. De repente ela ligou o rádio, tem uns malucos lá e É o que contaram uma aconteceu com piada a Rádio engraçada. Rural, né? Aconteceu aqui nesse horário, né? Basicamente. Mas não por piada. Então tem esse tipo de situação. Por isso que eu gosto de colocar uma coisa nova no ar. Isso é característica minha, tá? Num horário que não tenha alguma coisa acontecendo. Pra testar. Entendeu? Porque daí você pode testar. Uhum. Aí tu chegou na gerência em 2014, né? Como é que foi esse caminho até lá, né? Como é que te confiaram esse cargo que é de muita responsabilidade, né, Fernando? Como é que confiaram, eu não sei. Não, Foi após o César? Sim. Foi uma situação
Para mim foi uma surpresa muito grande, né? Não esperava por isso. Foi muito grande. Não esperava. Até porque, enfim, quando o diretor me chamou e disse, olha, eu vou precisar fazer umas mudanças, eu vou precisar da tua ajuda. Porque eu era assim, eu participava muito na gerência junto com o César, a gente teve uma parceria sempre muito boa. Então, às vezes ele estava viajando, ele deixava as coisas para mim, mas não passava, dizia, eu não vou estar, o fulano é responsável. Mas a equipe me buscava solução para alguns problemas e eu fazia o que eu podia, né? E isso foi acontecendo meio que ao natural. E teve um momento que o César estava, se não me engano, 20 anos, enfim. Ele se afastou, ele concorreu, ele se afastou, depois ele aumentou o horário, enfim. E houve passou o bastão, né? E para o César acho que não foi surpresa, né? A gente conversou depois, para ele não foi surpresa, mas para mim foi. Eu até imaginei que eu ficaria por um período, como eu havia ficado nos momentos em que ele saiu para concorrer. Uhum. E aí o Lírio Zonta é diretor da rádio, ele disse, eu falei, por quanto tempo, né? Por quanto tempo? Um mês, 2 meses, daqui a pouco o César vai estar afastado, ou daqui a pouco vai ter um outro gerente. Por quanto tempo vai depender de você, né? 9 anos já. Ele me respondeu. Porque eu estava pensando naquele momento, eu pensava só 96, né? Eu já não estava mais pensando no rural, porque eu não estava mais no ar aqui na rádio, enfim, embora seja junto. E eu conheço muito mais rádio AM do que FM. Hoje as pessoas sabem que é uma coisa só, mas eu digo a programação, o conceito de programação. Conteúdo, né? Eu conhecia muito mais, né? Enfim, e aí a gente foi fazendo algumas mudanças que eu entendia necessário, tive carta branca em todas elas. Todas elas. Então o trabalho junto com os donos ali da rádio foi muito tranquilo nessa questão. Total, né? Então se tem alguma coisa errada na rádio, eu sou culpado, porque assim, eu tenho carta branca para fazer tudo. Tá? Tudo. Mas responder pelo sucesso e pelo... Claro que sim. Eu digo, né? Agora, por quê? Sabendo da história da rádio, da credibilidade, da tradição, dos profissionais, da característica de cada um deles. Entendeu? Porque daqui a pouco você coloca alguém fazer um programa e o programa, o cara não vai bem e o culpado é o gestor que escolheu, porque o cara pode ser que ele não dá certo nesse tipo de programa, mas ele ia explodir no outro. Sim. Né? Vai do como então, se fosse assim, um técnico de um time de futebol, né? Você escalou ali, tu vai botar o goleiro para fazer gol? Não, né? Sim. Entendeu? Então é isso aí. E nesse caminho ali de você ser o gestor... administrar a rádio, né? Você administra pessoas também, né? Faz a gestão de pessoas. Como é que, Fernando, tu, nesses 9 anos ali como gerente, consegue inspirar seus funcionários a tirar o melhor deles mesmos, né? Fazer o melhor que eles sabem que eles podem. Tem uma vantagem, eu tenho uma vantagem nesse ponto, porque a Rádio Rural, ela sempre foi muito boa de equipe. Muito. Ela sempre formou profissionais. E eu me preocupo com isso, né? Tanto é que a gente... Quem contratou você? Quem contratou? Foi você? Você? Você. Entendeu? Então, mas o que acontece? O fundamental é contratar. Contratar certo. Tá? Contratar certo. Porque é a pessoa que vai ficar na empresa 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quando você não está mais aqui, o gestor, enfim, a empresa vai estar existindo porque alguém contratou. Então, eu também herdei uma safra muito boa. Entendeu? E a Rádio Rural sempre ela formou locutores para todas as rádios, as principais do estado. Se você pegar em Concórdia, os locutores de destaque, que não trabalham na Rural nem na 96, se formaram aonde? Clóvis Monteiro, Paulo Branchi. E a gente está falando das maiores rádios do país, né? Exato, entendeu? Então sempre foi um celeiro. E essa responsabilidade, isso aí pesava mais nas minhas costas até do que a gestão no dia a dia. E pesa ainda. Essa responsabilidade de você saber quem contrata, né? Saber de que forma lidar. E a partir daí a coisa acontece, né? Porque com boas pessoas entendendo o conceito, porque o locutor tá no ar todo dia, exposto. Alguns 1 hora, alguns 2, 3 ou 4 horas. Ele está exposto fazendo. Então, se ele não tem aqui um freio, não há gerente que... Eu trabalhei com vários gerentes. Gerente que ficou com o rádio o tempo todo acompanhando, qualquer coisinha ligava. Outro que explicava e deixava acontecer. Né? E daí,
avisa uma vez, conversa na segunda. Olha, não tá dando para ti isso aqui. Eu sou esse mais liberal, sabe? Sim. Porque você não consegue estar toda hora. Tu tem que dar o conceito e deixar a pessoa trabalhar. Mas para isso tem que ter pessoas de confiança. Qualificadas, né? De confiança. Uhum. Eu tenho algumas perguntas que os ouvintes fazem e às vezes eu não sei a resposta. Quantos funcionários o Grupo Rádio Rural e 96 tem hoje? Podia ter me avisado isso antes, né? Porque daí eu já vinha com certeza. Todo de 20 eu acho que todas essas perguntas, não sei se tu vai ter certeza. Com horários, com terceiros, passa de 30 com terceiros, né? Então tem muitos colegas, colaboradores nossos aqui que não são Efetivados. Mas eles têm empresa, entendeu? Ou terceirizado, enfim, mas 32 ou 33, algo assim. Depende se vamos contar o Rafa ou não. Entendeu? Contando o Rafa... Na conta aí tem que ver se tá o Rafa 33,5. Quantos anos tem a Rádio Rural? Essa também tu podia ter ensaiado comigo, né? Não, essa também não faço então, ideia. aqui, ó, é um ano a mais que a Rádio Guaíba. Quanto tempo tem a Rádio Guaíba? Não. Pesquisa aí, Rafael. É que existem duas contagens, tá no site da rádio, existem duas situações. A primeira rádio, AM de Concórdia, foi a Rádio Sulina, que hoje é a Rádio Rural. Uhum. Então, depende se você conta só Rádio Rural ou você conta desde a época da Rádio Sulina. Entendi. Entendeu? Então, isso muda aí 12, 14 anos. Mas, meu amigo, já passou de 70, né? Já passou de 70. Uma velha senhora. Outra pergunta que me fazem com frequência. Em que ano a Rede Gaúcha começou a fazer parte da programação da Rádio Rural? Foi a primeira rádio fora do Rio Grande do Sul, né? Foi a Rádio Rural. A primeira rádio fora do Rio Grande do Sul a ser integrante da Rede Gaúcha Sat. A primeira de todas? A primeira fora do Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande. Né? Isso foi em 95. 4 ou 5, tá? Acredito que foi no 95, logo depois da Copa ali. 28 ou foi para a 29 Copa de anos. 94, ou... Entendeu? Uhum. Eu acho que foi 95. É uma pergunta muito frequente que eles fazem. É. Eu sabia que ela era a primeira, e porque hoje ela tem o quê? 80, 100, mais? Tem Quantos momentos rádios? que mais de 150. Isso. Né? Para todo o país, né? Todo o país. Exato, que entram em alguns determinados horários, alguns jogos, ou na programação da madrugada, enfim. Nós temos uma parceria muito firme nas madrugadas, né? Com a tradição do Plantão Gaúcho, enfim. Isso faz toda a diferença na Jogos do programação Grenal da Rural. também. Dupla Grenal e uma facilidade até de busca de informação em alguns momentos específicos, como eles também buscam informações com nós, né? Isso é muito importante. Eu vou pedir pro Rafael trazer umas coisinhas aqui. Enquanto isso, eu vou fazer a última pergunta polêmica ali que me pediram para fazer. Foi Feijó que me pediu. Ele falou que uma época, eu até fiquei feliz com essa informação e triste ao mesmo tempo, que tu era flamenguista. O que aconteceu, Fernando? Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Flamengo. Né? É verdade, é verdade. Verdade? Isso é verdade. Era torcedor de vestir camisa? Sim, eu tinha a camisa do Mengão. E sempre tive uma simpatia grande pelo Mengão, porque naquela época, rapaz, Inter na Libertadores não tinha, né? Pô, mas naquela época também, eu acho que o Flamengo explodiu recentemente. A época, ou em 80, mas ali... A época que tu sabe tudo de Flamengo, a época que eu mais gostei do Mengão é o Sávio, o Nélio, jogar meio campo... Essa época aí, sabe? Bebeto, aí o Romário voltou, jogou ali. Sim. 90 e poucos. Entendeu? 93, 94, 92, até 95. Depois comecei a trabalhar, rapaz, sobrou pouco tempo para futebol. E com o Internacional foi uma relação muito legal, assim, né? Foi uma relação bacana, eu sempre gostava do Inter, depois eu me aproximei, comecei a frequentar o estádio. E aí vivi momentos especiais com o Internacional. Por exemplo, o 5-0 para Chapecoense, eu estava lá. O 2-0 para o Mazembe, eu estava lá. Tá mais pertinho também, né? O Mazembe não, 11 mil quilômetros, né? Mas... Não, eu digo o time, tá? Exato. Dá para acompanhar com mais frequência. Agora, vamos lá. Inclusive pela Gaúcha. Falar uma coisa aqui Feijó, vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. Inter e Grêmio são gigantes. Os dois são iguais, tá? Muda a cor, muda a localização do estádio, mas são gigantes, são iguais. Às vezes um tá melhor ou pior, por quê? Gestão. Gestão. Então, se o gestor souber fazer, com a torcida maravilhosa que tem Inter e Grêmio,
ele vai sempre ser grande. A gente quer te presentear aqui, então, Fernando, com uma flor da Monarca, né? Que tá na nossa cesta de Dia dos Namorados. Presentear, na verdade, a Rádio Rural por acreditar nesse projeto, que é o microfone aberto, né? Olha aí, que maravilha, hein? Essas flores são interessantes, são flores secas, né, Lucas? Não tem fim, né? Não tem Não. fim, elas duram pra sempre. Só não dá pra botar a vela perto, né? Não, aí causa um cheiro é estranho. bom. O cheiro é Tem bom. cheirinho bom, inclusive. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Sim. Eu quero parabenizar vocês aqui, porque realmente, como a gente falou no início do programa, quem não acompanhou, vocês chegaram com uma ideia na minha sala e a gente conversou um pouquinho. Eu não lembro se eu pedi um tempinho para analisar e pensar, ou se eu já de bate pronto falei sim, eu falei é possível, mas era um horário que... Tu falou É possível, que sim, é possível. E aí eu tinha algumas questões que preocupava, porque realmente o microfone é aberto e com imagem, né? Com imagem. E com imagem, e aí tem uma marca que vocês estão vendo ali, Rádio Rural, entendeu? Então, meu amigo, qualquer coisinha é a Rádio Rural. E vocês estão de parabéns, né? Pela repercussão do programa, pelo desenvolvimento. É um ano de bastante trabalho, mas o crescimento foi muito maior que vocês imaginavam, né? Sim, Foi. sim. A gente queria até comentar, né, sobre isso. Sim. A gente está nesse ano, já vendemos entrevistas, já falamos com pessoas, assim, deputados, Tem uma várias questão também que eu personalidades gosto de ali. tocar no assunto, que alguns ouvintes não gostam do estilo do programa, porque esses ouvintes têm um estilo musical. Certo? E o microfone aberto, ele veio com outra Certo. proposta. Pra quebrar Então eu isso. sempre brinco com esses ouvintes. Eu, por exemplo, tenho toda noite 2 horas de programa, tenho mais o sábado à tarde e é 1 hora só de conteúdo. Mas às vezes é importante também, né? Muito importante. E vocês trouxeram um produto novo para a Rádio Rural. Sim. Isso que é importante, tá? Porque o rádio é feito de alguns produtos, tá? Vamos pegar 96. A Rádio 96 é uma rádio muito forte, né? Sai um pouquinho da Rural agora, porque a gente falou bastante. Mas a 96 é referência por quê? Ela sempre teve produtos diferentes, além da programação. Porque poderia ser uma FM tocar só música o dia todo, música. Não. Mas ela tem produtos diferentes, né? Como é o caso do show de bandas do Rogério, é uma marca registrada. A Giane com as loucuras dela. A Giane Patrícia é uma marca registrada, né? Sem comparação. O Papo Arroba se tornou. A gente está formando aí a Hora do Trabalhador, que está acontecendo. A Simone é uma marca registrada, né? Nós temos um trabalho assim que vai formando. O Conexão News, né? Que a Simone apresenta. Sim. Então, são alguns programas que é diferente. Eu vou investir na rádio. Não, tem um produto. E vocês trouxeram um produto novo para a Rádio Rural. E é um produto que está... Uma tendência. Está na moda. É uma tendência, né? Uma tendência. É importante a Rádio Rural ter, a gente pensou, né, ter esse tipo de conteúdo também para apresentar para o nosso ouvinte, né, que é um conteúdo diferenciado, como o Lucas falou, tem gente que não vai curtir, mas eu vejo Lucas, né, eu não ligo a rádio para escutar música hoje. Se eu quiser escutar música, eu boto no Spotify. Então, você buscar outros conteúdos, né, é interessante, mas tem aquele ouvinte que gosta de música e não tem problema nenhum. Que a música, o que eu faço no Papo, ela harmoniza, né? Sim. Ela harmoniza. Então, assim... não é musical o programa, mas se você daqui a pouco trabalha, entendeu? Então, o noticiário da manhã, o Visão Geral, quando eu falei, Paulo, a gente vai fazer o seguinte agora, nós vamos colocar umas trilhas musicais no noticiário. Mas dessa forma assim, ó, tá? Tal. O Paulo, tá, ok. E as críticas vieram. Aquele cara que estava acostumado a ouvir aquele noticiário pesado, carregado, você está ouvindo, né? E aí, de repente, vem uma trilha quebrando, uma trilha leve, musical, né? Entendeu? Uma trilha musical, quebrando esse ritmo. O cara tá tomando banho, ouvindo noticiário, de repente entra... o mundo não é só notícia ruim também, polícia, pandemia, né? Daqui a pouco eu vou trabalhar, eu tenho que estar informado, mas essa música me lembra que hoje à noite eu tenho um jantar com a minha família. Então é tudo isso. Então, perfeito, né? Lucas, agradeço os nossos patrocinadores também que estiveram com a gente, alguns desde o início, né? Desde o primeiro mês ali de programa. Que confiaram, né? Que confiaram na gente. E eu também já vou deixar aqui o espaço, depois que o Lucas falar. O Fernando também, o microfone é aberto para ti, para agradecer a quem você quiser também e mandar sua mensagem final, principalmente como os jovens escutam bastante o programa, né? Você começou como office boy numa rádio e hoje está como gerente, né? Como é que dá um conselho para esse pessoal que às vezes está meio em dúvida do que fazer da vida, né? Muita gente passa por essa etapa na vida de indecisão. Então, orientar de algum sentido, tá? Então, olha, você tem que fazer alguma coisa que você goste, mas que dê dinheiro também, né?
Então, o pessoal gosta de... Hoje a moda é youtuber, né? E eu até acho muito legal isso, porque é muito próximo. O pessoal está aprendendo ali, daqui a pouco ele pode trabalhar no rádio, né? Youtuber tem muito a ver, mas às vezes a vida vai te chamar para um lado que você nem imagina, né? Tu vai se preparar para uma coisa e vai acontecer outra. Então se prepare para tudo, né? Essa é a dica. E tenha conhecimento de tudo. Eu acho muito importante... Veja só, né? Eu trabalhei no rádio sem buscar, mas aí eu fiz direito e aí depois eu fui buscar parte de gestão. E eu acho que esse profissional que se adapta fácil a qualquer situação vai estar na moda sempre, né? Isso mesmo. Alguma mensagem, algum agradecimento? Ali, Parabéns. Agradecer a vocês, né? Agradecer a vocês por trazer esse produto para a Rádio Rural. Parabéns, um ano de programa, microfone aberto. E muito mais sucesso. Também aos ouvintes, né? Para aguentar a gente todo sábado à noite tem que dar parabéns mesmo, né? É que o sábado à noite, o pessoal sempre tem um programa para fazer. Para você ter um programa que chame a atenção, tem que ser bom. Então, e para a gente conseguir trazer também um entrevistado, exatamente. É um outro desafio. E vocês já sabiam disso quando vocês montaram o programa, que a gente conversou sobre isso. E é impressionante como ele não teve problema, né? A maioria dos programas, e foram 53 episódios, eu acho que a gente gravou 6 episódios. Mas aí o seguinte, também pela força da Rádio Rural, né? Muito obrigado. Lucas, agradece aí os nossos patrocinadores. Rafael, mensagem especial hoje, final contigo, tá bom? Vamos lá. Que está com a gente desde o início, Lucas, a Mecânica Julian, né? Desde o primeiro surgiu a ideia, Mecânica Julian carimbou com a gente. Mecânica Julian no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo aos AT Supermercados, e agora também gerenciando o quê? A nossa Kombi, né, Rafael? Isso aí, especialidade em Kombi, Fusca, Corcel, Brasília, né, que caiu de moda, né, mas tem gente que tem que continuar, tem gente que tem, né, então tem que fazer o... Gaffer Chocolateria. Vamos resumir, né, a vida é muito curta para comer um chocolate ruim como a Gaffer. Viajar e Seguro. Viajar e seguro, viaje com segurança, viajar e seguro. Também o mundo das cópias. Personalize, né? Tudo de bom. Personalize sua vida, personalize com o mundo das cópias. Tá bom, né? Tá bem, né? Clube de Tiro Klaus. Esse aí eu digo assim, que é bom tu ter um esporte diferente, né? E nada melhor do que você se concentrar, fazer, expirar, né? Que o fundamento do tiro são resumidos em 5 passos, né? Mas 5 passos complexos. E se você treina isso... Os 5 mais importantes, né? Mais importantes, né? Tem mensagem final? Só antes eu quero perguntar pro Fernando aqui, uma música que define você, que define o rádio, a tua história, pra gente encerrar o programa de hoje. Então, eu gosto de muitas músicas e vários estilos, tá? Mas essa aqui eu acho que é uma mensagem, como é Epitáfio do Titãs, como é Roupa Nova, algumas, enfim. Roberto Carlos, Emoções. Emoções, vamos encerrar com ela. Olha Rafael, tua mensagem. Obrigado, gente. Uma Boa mensagem de praxe que eu sempre deixo aqui é compartilhar experiências e um aprender com o outro. Abra sua mente com o microfone aberto. Feliz ano. A gente só...